E nesse debate o assunto é: o dízimo é obrigação do cristão? Qual é a sua opinião a respeito? Assista o vídeo até o final e não esqueça, vai lá nos comentários e deixa também a sua opinião. Dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta, especialmente do Novo Testamento em diante, fica muito claro que não era uma prática cristã da igreja primitiva e assim depois da igreja pós-apostólica, e vindo a ser uma prática novamente trazida para o meio cristão a partir de Constantino por várias questões. Então, a partir desta perspectiva, deste entendimento que eu defenderei hoje, que dentro tanto do Novo Testamento quanto da história da igreja, a gente percebe que essa não seria uma prática para que os cristãos observassem. Então vai ser a partir daí que nós vamos discorrer. Tá certo. Pastor, irmão Christian, pois não. Minha posição é de que é uma obrigação, mas eu tenho que explicar essa obrigação, né? Tem dois tipos de obrigação. Aquela que é de fora para dentro, impositiva, e aquela que é de dentro para fora. Aquela que é volitiva, que é moral, que é pessoal. Eu me obrigo a isso. Então é dessa posição que eu vou partir. E temos vários textos aí acerca do dízimo, né? Antes da lei, na lei, depois da lei. Na história da igreja temos vários relatos. Eu vejo que na história da igreja o debate sempre foi quase que meio a meio, né? Nos pais da igreja tem algumas vozes contra, muitas vozes a favor. E ao longo de toda a história da igreja aqui, eu tenho aqui várias falas de muitos teólogos bons e importantes a favor do dízimo. E a gente vai explicar aqui como é que se deve operar esse dízimo na dinâmica da igreja. Quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento, sobre tudo que permeia o Novo Testamento, a gente vai começar a observar, por exemplo, você tem... sempre havia na igreja, especialmente do Novo Testamento, uma tensão muito séria com que a igreja devia ou não devia guardar em relação à lei. E é muito claro quando você lê Colossenses, Gálatas, o livro do Atos, que aquilo que era relacionado à lei mosaica, as questões da lei mosaica, da lei, da obrigatoriedade, já não se aplicava mais à igreja. Acerca do dízimo, o dízimo ele é uma celebração de Deus como criador da terra, criador dos céus e da terra, e também como possuidor, como dono da terra. E, em segundo lugar, o dízimo também é uma celebração de Deus como redentor. É o que está em Hebreus 7, 4 a 10. Eu não vou aqui usar argumentos que é usado comumente, que alguns pastores que não estudam direito o assunto usam, né? Que é defender o dízimo usando os parâmetros da lei, usando os fundamentos da lei, indo ali de Êxodo até Malaquias. Esse aí é o da lei. Não vou usar aqui a lei mosaica para defender o dízimo, jamais. Vou usar sempre Gênesis 14, 18 a 20, ali sobre Abraão e Melquisedeque, pulando lá para 1 Coríntios 9, Hebreus 7, 4 a 10, que o nosso sacerdócio é o de Melquisedeque, Cristo também. Fundamento de compreender que para o texto de Hebreus que o irmão leu, ele não é normativo para a igreja, no sentido de que traz uma orientação clara de que a igreja precisa desenvolver esse mecanismo para contribuir na igreja. Eu gostaria de propor uma pergunta. Para que servem os dízimos? Ou a contribuição na igreja? Quais são as finalidades? O senhor falou que é uma forma de devolver ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, como uma forma de gratidão, de adoração a Deus. Ok? Sim. Vamos lá. O princípio de adoração ao Senhor, reconhecendo o senhorio dele sobre todos nós. Perfeito? Uhum. Eu preciso de estipular uma quantia de 10% para cumprir este princípio? Eu não preciso. Eu preciso fazer com que o povo entenda que eles precisam contribuir porque eles são mantenedores da obra, não estipulando para eles uma quantia, uma porcentagem determinada à semelhança daquilo que foi determinado e mais comumente usado no Antigo Testamento para manter as questões do Antigo Testamento lá da Antiga Aliança. Exatamente. É o mínimo, o Tim Keller fala, o dízimo é o mínimo do padrão dos fiéis, é o mínimo.
O John Frame diz que o dízimo é o início do discipulado financeiro. É o início. É para quem está começando, é para quem entrou na fé agora. O Craig Blomberg, no livro dele Nem Riqueza Nem Pobreza, uma teologia bíblica das posses, ele defende o dízimo gradual, que é algo que eu também compartilho, né? Dízimo gradual, ou seja, quem tem menos dá 10%, quem tem mais dá 20%, 30%. E isso também encontra amparo na lei, que os pobres davam o quê? Um par de pombinhas. Os mais abastados davam o quê? Uma cabra, um animal inteiro, maior. Então isso encontra... E é o que está preconizado no Novo Testamento. Em Mateus 5,20, Jesus falou que a nossa justiça devia exceder a justiça dos fariseus. E o fariseu era dizimista fiel. Então você quer estar abaixo dos fariseus dando só o dízimo, é a partir daí. O dízimo é o teto, é o chão, é o piso. Mas aí a pergunta é, isso é como obrigação? Pessoal, ou não? Pessoal. Tá, mas se a pessoa não dá... aí era com Deus. Ok, mas ele pode ser um obreiro na igreja? Aí agora aí você já questionou as estruturas eclesiásticas momentâneas atuais. Que aí eu também questiono essas estruturas eclesiásticas que colocam parâmetros externos e coage e escanteia a pessoa e tem preconceito e coloca... Essa aí eu também sou contra, a prática errada. Agora, o ensino bíblico é outra coisa, né? Que você deve se obrigar. Assim como eu tenho o dever de orar. Agora ninguém vai ter que ficar me policiando, né? Você tá orando? Eu tenho que me obrigar a orar. Eu tenho que me obrigar a contribuir, a dar o dízimo na casa de Deus. É por aí. Eu concordo com contribuição. Eu talvez essa compreensão dos 10%, do dízimo como obrigatório para o cristão, eu considero que não é só eu, mas assim, como o senhor citou, o Hernando Dias Lopes, vou citar o reverendo Augusto Nicodemos. E ele é muito claro, e eu compartilho da ideia quando ele diz que não há, no Novo Testamento, nenhum texto bíblico normativo para a igreja para a obrigatoriedade do dízimo. Não existe. Eu posso ser dizimista? Posso, mas assim como o pastor Christian está falando, de uma forma voluntária. Não porque é me imposta aquilo, não porque é me imposto aquela ideia, aquela compreensão. O senhor está falando, mas a gente não pode pegar a prática errada. Mas o problema é que a gente precisa esclarecer os ouvintes de que, de fato, o que nós temos na grande maioria, né, não vou falar todas, numa grande maioria, é que é de uma forma impositiva. Não é de uma forma voluntária que se ensina a contribuição na igreja. Se é com 10%, se é com 15%, se é com 20%, se é com 5%, para mim não importa. O importante é o ensino do princípio. Eu preciso entender, como cristão, que eu preciso contribuir para o reino de Deus com as minhas finanças. E aí você tem vários textos. Você tem vários textos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Paulo falando aos Coríntios, ele elogiando os irmãos lá de Filipenses, que contribuíram muito bem para a obra de Deus. E nós temos uma vastidão de ensinos para contribuição, não para o dízimo. A questão do dízimo, ele está ligado ao templo para que a gente cumpra esse princípio, se for assim? Porque... porque se estiver ligado ao templo, aí a gente pode escorrer na história aí, falar que isso se dá só lá em Constantino, ok? Que a igreja se une com o Estado, então ela tem uma estrutura a ser mantida. Então o dízimo está ligado a manter uma estrutura. Também. Certo? Mas e o princípio primeiro do dízimo não é primeiro adorar ao Senhor, manter, ajudar os órfãos, necessitados? O adorar ao Senhor era a partir de uma estrutura lá no Era a Antigo partir de uma Testamento, estrutura. né? Tanto do tabernáculo, não tinha como se adorar em casa. Então você tinha que ir para a estrutura, que era o tabernáculo, depois o templo. Logo o dízimo financiava todo esse processo. Ou seja, você de alguma forma você está vinculado a uma estrutura, aquela forma. Certo? O dízimo está vinculado ao templo, àquela estrutura, como nós estamos falando. Então, nas casas, a proposta do dízimo não poderia ser aplicada? Por exemplo, Paulo não poderia ensinar nas casas em manter o dízimo? Porque senão, lá em Coríntios, né, 16:1-3, quando o senhor falou aí que era uma oferta com objetivo específico para socorrer os irmãos. Se houvesse os dízimos, já não teria uma condição de fazer isso? Porque o dízimo também parte desse pressuposto de auxiliar os necessitados? Também. Por que ele recorreu, então, a uma oferta
Os dízimos, ele é para manutenção dos obreiros. As ofertas é para socorro de necessitados. Tem dízimos para as viúvas e os órfãos também. Lá no Antigo Testamento. Bem localizado, Isso. A cada 3 anos. Isso, a cada 3 anos. Mas você tinha uma proposta também de auxílio. Essa questão cerimonial finalizou. Isso, essa questão cerimonial. Mas o que eu quero dizer é o princípio do dízimo, que é, inclusive, de auxiliar os necessitados. Um dos princípios, certo? Não poderia mantê-lo nas casas, até para que, numa ocasião, como aconteceu aqui em 1 Coríntios 16, 1-13, do 1 ao 3, já não tivesse o recurso necessário para auxiliar essas pessoas? Então, você parte do pressuposto que a igreja já nasce tudo prontinho, né? Não. Ela vai. É porque Paulo era um judeu e ele, como judeu, ele poderia trazer para as igrejas da Galácia, de Corinto, de toda a Tessalônica, essa ideia. E é o que nós não vemos ele trazendo. 2 motivos. A igreja vai, conforme ela vai nascendo, ela vai se corrigindo no trajeto. A igreja estava muito concentrada ali em ficar em Jerusalém, surge o diaconato. A igreja adere ao diaconato. Porque conforme o tempo vai passando, a igreja vai se estabilizando, vai se criando estruturas. Outro motivo. Paulo não ia cobrar de cara o dízimo porque ele queria desassociar o cristianismo do judaísmo. Se cobrar dízimo de cara, já ia colocar uma imagem muito judaica pro cristianismo. Porque não tem uma coisa a ver com a outra. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Também. Então Paulo, isso que ele condena aí, né? O texto que você citou, nada não tem a ver com isso. Tem a ver com sábado, tem a ver com prática cerimonial judaica, com circuncisão, tem a ver com isso. O texto de Gálatas e de Colossenses. Isso. Dízimo, ele não faz referência, só faz referência à oferta para socorro de necessitados. Ok. Lá em 1 Timóteo 5,9, Paulo fala assim, ó, não seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Isso. Né? E que seja viúva e tal, e que não tenha família. Bolsa Família da época. Ou seja, se a igreja não tivesse um sistema de arrecadação ordinário, como é que a igreja manteria um rol de viúvas ali para manter? Com as ofertas. Só as voluntárias. Ofertas? Sim, porque era a prática da igreja. É muito subjetivo isso aí. Não é subjetivo, é o que você percebe na igreja. Vamos lá. O senhor defende então a ideia que o bíblico ali então é a prática das ofertas. Porque assim, se a gente pensar em alíquota, o Antigo Testamento tem uma prática obrigatória de 10%. Isso. Mas no Novo Testamento, embora não tenha uma alíquota estabelecida, é verdade, mas a prática das ofertas dadas são sempre 100%. Então toda vez que alguém dá uma oferta na igreja, esse total é 100%. Essa alíquota é 100%. Não tem uma oferta diferente. Entende? Então, como... o que o senhor defende, então, nessa questão? Porque se o senhor vai falar assim, não, mas na igreja bíblica, não sei o que, mas na igreja bíblica quem dava tudo. Não, mas não. O primeiro contexto que o senhor está citando é o lá de Atos 2, ok? Que a igreja contribuía e vendia... Atos 2, Atos 4. Atos 4, que eles contribuíam, tinham tudo em comum. Vendiam tudo que tinham, entregavam tudo aos apóstolos. Eles vendiam tudo que tinha, mas era aquele momento. Quando você vai para a igreja como desenvolvendo a igreja, você já não tem mais isso. Você já não tem mais essa prática do 100%. Você tem uma prática de o apóstolo ter que pedir, ter que fazer a contribuição. Então, mas nós estamos falando de igrejas diferentes. Então, por exemplo, a igreja na Judéia, a igreja de Jerusalém, tinha essa prática de todo mundo dar tudo. Parousia, a igreja, eu chamo de igreja pagana, a igreja que se converteu do paganismo, a igreja que vem dos gentios. Sim. Ela aí tem uma outra forma de abordagem, mas lá você vai ver a prática de recolher ofertas pontuais para ajudar numa situação pontual na igreja de Jerusalém. Então não é que ele instituiu uma forma de oferta, mas ele está dizendo, nós vamos fazer uma coleta aqui grande para ajudar os cristãos pobres da Judéia, né? O senhor enxerga ali que é uma normatização? Eu enxergo ali que é uma prática.